Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é com muita satisfação que estamos agora frente a frente com vocês para mais uma apresentação do programa O Evangelho e Sua Simplicidade, e nós estamos nessa etapa seguindo o Sermão da Montanha, que é na verdade uma proclamação feita por Jesus, que é considerado a alma, o coração do Evangelho, onde contém toda a essência moral dos ensinos de Jesus. E que Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, deu ênfase, dedicando vários capítulos desse livro para comentar o Sermão da Montanha. Pois bem, hoje nós estaremos analisando uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para comentarmos essa bem-aventurança dos pacificadores, nós estaremos hoje homenageando também Chico Xavier, porque ele desencarnou há 19 anos atrás, no dia 30 de junho do ano de 2002. E nós vamos mostrar que ele é um exemplo de homem da paz. Então vejam bem, quando Jesus fala de bem-aventuranças, fala dos pacificadores, ele estava sem dúvida nenhuma exaltando o papel daqueles homens que seguem os seus ensinos, ou seja, que são brandos, que têm a docilidade, não é? E que têm também as características, sem dúvidas nenhuma, de manter uma reação ou uma relação junto ao próximo com base no ensino moral de Jesus. Então, bem-aventurados os pacificadores, evidentemente que nós estamos exaltando aquilo que é o antídoto à violência, o antídoto ao egoísmo, o antídoto ao orgulho. Porque, evidentemente, aquele que tem a sua paz de coração e exala paz nas suas ações, ele tem coerência com o ensino moral de Jesus. Então, vejam bem, é importante quando ele nos dá essa informação e apresenta ainda que eles serão chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus, pelo conceito espírita, somos todos nós. Então nós somos irmãos e nós somos herdeiros de Deus. Então é nessas condições que essa colocação feita por Jesus nessa bem-aventurança mostra do respeito que deve haver ao próximo como a si mesmo, mostra o respeito que deve haver ao semelhante, não é? Porque nós estamos tratando também de filhos de Deus. Nós somos filhos do mesmo Pai. E esse Pai, na visão espírita, com base em Jesus, ele é expresso, ele é sentido como Deus é amor. Assim escreveu o apóstolo João. E é importante lembrarmos que na conceituação espírita, Deus é a marca, é o exemplo, é na verdade caracterizado como o Pai amantíssimo, como a misericórdia. Então Jesus, todo o seu ensino foi em cima da misericórdia e do respeito ao próximo como a si mesmo. E o Espiritismo trata exatamente dessa questão. Ele exalta essas características para a compreensão dessa bem-aventurança dos pacificadores. Pois bem, nós temos no capítulo
que trata desse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas mensagens que caracterizam, né, o pacificador, falando da afabilidade, da doçura, da obediência, da resignação, não é? São, sem dúvida nenhuma, virtudes daquele que tem paz no coração e age em paz, age, né, de conformidade com o ensino de Jesus. Pois nós vamos encontrar nas obras psicográficas de Emmanuel vários comentários, né? Por exemplo, no livro Ceifa de Luz, onde esse versículo de bem-aventurança dos pacificadores é comentado por Emmanuel, ele nos fala da importância de sermos artífices, né, de processos de pacificação. E nessas condições, Emmanuel registra pela psicografia de Chico Xavier paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Então, a relação entre pacificador e filhos de Deus. Então, os pacificadores são fiéis e valorosos filhos de Deus. Assim comentou Emmanuel nesse livro Ceifa de Luz. Num outro capítulo do mesmo livro psicografado por Chico Xavier, Emmanuel também faz um comentário muito interessante sobre esse mesmo versículo, intitulado Na Cultura da Paz. Mas ele lembra que na cultura da paz devem existir vários esforços nossos de superação, de indulgência, de compreensão, de respeito ao próximo, onde nós estivermos. Mas ele conclui dizendo assim: buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então é através do esforço de cada um que nós vamos efetivamente, né, exercitando-nos para alcançarmos a paz de coração. E, sem dúvida nenhuma, nós temos entre as características ou entre as virtudes que estão embutidas no pacificador a paciência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec introduziu uma mensagem assinada por um espírito amigo, que é intitulada A Paciência, onde ele escreveu, por exemplo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e desses praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Esse mesmo Espírito escreveu também sobre a paciência. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes o vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Pois bem, quando nós estamos lendo essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que fala dos pacificadores e coloca a paciência como uma das virtudes do pacificador, nós nos lembramos de Francisco Cândido Xavier e de um episódio que nós vamos relatar. Mais significativamente é que nós estamos aí passando pelos 19 anos da desencarnação de Chico Xavier. E sem dúvida nenhuma, Chico Xavier foi um modelo de virtudes para nós, de superação, um exemplo, né, de um autêntico cristão que, dedicado
a tarefa espírita, soube ao longo de 92 anos de idade, 75 anos de prática mediúnica, manter-se na condição de um pacificador. Mas relacionado com essa mensagem que nós acabamos de ler, que é uma das virtudes do pacificador, a paciência, nós estávamos certa feita visitando Chico Xavier, e nós tivemos esse grande privilégio na vida, e acompanhamos a tarefa de peregrinação que ele fazia num bairro carente lá de Uberaba. E ele iniciava as reuniões com a leitura, né, de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois ele convidava amigos para que fizesse alguns rápidos comentários, e ao final ele dava a sua conclusão encerrando os comentários. E naquele dia foi exatamente feita a leitura dessa mensagem, a paciência, que está no item 7º do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, depois de todos os comentários, o Chico fez o seguinte depoimento. Há muitos anos atrás, ele morava ainda em Pedro Leopoldo, no início das suas tarefas, foi lida essa mensagem no centro espírita, e uma senhora presente, ela fez uma pergunta, porque ela ficou assim impactada, né, por esse comentário, dizendo assim: eu não quero essa bênção de Deus. Por quê? Na mensagem está escrito assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ela não queria passar por dor, então ela não queria essa bênção. E aí o Chico, na hora, não teve assim uma maior condição de dar um esclarecimento profundo àquela senhora. O tempo passou e isso sempre ia fazendo com que ele se lembrasse daquele episódio, daquele comentário, porque sem dúvida nenhuma aquilo o incomodava. E anos depois, e lembrando que Chico Xavier era um funcionário do Ministério da Agricultura, lotado na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, e era lá que ele executava tarefas de datilógrafo, né? Mas ele tinha, às vezes, uma tarefa a cumprir designado pela sua chefia, de visitar as cidades onde estariam sendo preparadas exposições de gado, né, com apoio do Ministério da Agricultura. E ele lá chegava, tinha que checar todas aquelas providências. E Chico foi, isso no final dos anos 1930, comecinho dos anos 1940. E conta o Chico que ele chegou numa dessas cidades, do Triângulo Mineiro e norte do estado de São Paulo, onde ele sempre comparecia, e estava vendo o gado que chegava para ser apresentado, exposto naquela exposição. E lembrando que naquela época a exposição de gado não era festa, não tinha show, não tinha nada disso. Era um momento de expor o melhor gado, para ser leiloado ou para ser premiado. E isso enchia de satisfação os proprietários daquele gado. Então Chico viu uma boiada chegar suja, né? Porque vinha caminhando pelas estradas empoeiradas, não eram levados em caminhões ainda e nem sempre de trem naquela época. Então o gado chegando tinha que passar pela limpeza, um banho de esguicho, escovas de aço, retirando aquela poeira toda, né? Depois ele viu que algum desses animais passavam também pelo cuidado de um veterinário ou de uns zootecnistas, e alguns eram tratados até com injeções. A seringa veterinária é uma seringa enorme, metálica, né? Para quem já viu, sabe como ela é. E ainda, alguns desses gados, ele estava observando que tinham marcas na perna traseira. Marcas como a sigla do proprietário ou da fazenda, e que foram feitas a ferro e fogo. Aí o Chico, vendo essa sequência, né, de situações, começou a ficar condoído e ter pena do gado, né? Chico era uma pessoa muito simples, muito espontâneo, muito alegre, né? Então, nessa hora que ele estava assim, se enchendo de dor, condoído pela situação do gado, apareceu Emmanuel. E Emmanuel diz assim: Chico, você se lembra que alguns anos atrás uma senhora fez uma pergunta para você sobre aquela mensagem à paciência, e ela disse que aquela bênção de Deus ela não queria não,
que era a da dor, né, dos eleitos de Deus. E sim, eu me lembro. Pois é, Chico, os homens são semelhantes a essas situações que o gado está passando. Esse é o gado selecionado pelos proprietários, mas eles têm que passar por um preparativo para eventualmente serem premiados, encherem de satisfação, de orgulho os seus proprietários. Assim, diz Emmanuel, são também os homens. Aqueles que querem receber o prêmio, a bênção, né, de serem considerados seguidores de Jesus, passarão por testes. E esses testes é que vão levar à bênção superior. Aí o Chico entendeu o significado dessa frase que nós vamos ler de novo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Pois bem, esse fato, esse episódio que nós assistimos com Chico Xavier, esse importante depoimento que ele fez naquele momento da peregrinação em Uberaba, sem dúvida nenhuma nos mostra algumas das características, né, de Chico como médium, não é? Orientado por Emmanuel, mas ao conhecê-lo pessoalmente, acompanhando as suas atividades em Pedro Leopoldo durante cerca de 20 anos e visitando-o com frequência, nós vimos que ele era o exemplo da paciência, o exemplo do desapego, o exemplo da bondade, o respeito ao próximo, ou seja, um conjunto de virtudes que classificam um pacificador. Essa era uma característica do médium Chico Xavier e que assinalou, sem dúvida nenhuma, o movimento espírita brasileiro, né, com os seus exemplos, com a sua dedicação, transformando-se num marco, né, do movimento espírita de nosso país. Pois bem, quando nós falamos então em Chico Xavier como pacificador, lembrando da bem-aventurança dos pacificadores, mais uma vez nos vem aqui à mente trechos de livros psicografados pelo Chico, assinados pelo Espírito Emmanuel, como por exemplo em Palavras de Vida Eterna, onde esse versículo do Novo Testamento, que é de Mateus, né, é analisado, bem-aventurados os pacificadores. Aí Emmanuel nos alerta o seguinte: por muitas sejam as dores que te aflijam. Veja a ligação com aquela mensagem da paciência. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Por isso, se alguém te irrita, pacifica silenciando. Então Emmanuel passa a dar uma série de exemplos e de recomendações do culto, né, dessa virtude de exemplificação, de superação, e ele encerra dizendo o seguinte: onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti mesmo. Então a paz começa, na verdade, com um conjunto de virtudes que nós temos que consolidar na nossa intimidade, no nosso coração. É por isso, pois, que as bem-aventuranças, à luz do Espiritismo, adquirem realmente uma abrangência e uma profundidade muito grande. E nessa sequência de homenagens, né, que nós estamos fazendo a Francisco Cândido Xavier, pela passagem dos seus 19 anos de desencarnação, onde ele retorna ao mundo espiritual pleno de exemplos nobilitantes e dignificação da mensagem de Jesus e de Kardec, sempre fiel a Jesus e a Kardec,
né, seguindo as orientações de Emmanuel, mais uma vez recorremos a um livro psicográfico de Chico, assinado pelo Espírito Emmanuel, que é o Livro da Esperança, onde ele comenta essa bem-aventurança dos pacificadores e que ele mais uma vez mostra o contexto, as dificuldades, as provocações que nós recebemos na nossa vida. Mas ele alinhava com a seguinte conclusão: descobristes a existência de companheiros iludidos ou obsidiados, que se fazem motivos de perturbação ou de escândalo, no plantio do bem ou na senda da luz. De certo, não lhes aplaudes a inconsciência, mas não lhes agraves o desequilíbrio através do sarcasmo, e oras por eles, amparando-lhe o reajuste pelo pensamento renovador. Se assim procedes, classificas-te em verdade entre os pacificadores abençoados pelo Divino Mestre, compreendendo afinal que a criatura humana, isoladamente, não consegue garantir a paz do mundo. No entanto, cada um de nós pode e deve manter a paz dentro de si mesmo. Então, essas mensagens psicográficas de Chico Xavier, assinadas pelo Espírito Emmanuel e comentando a bem-aventurança dos pacificadores, elas são muito sugestivas, né? Quando nós hoje avaliamos e sentimos a importância da vida de Francisco Cândido Xavier, esse médium que fez uma vida de renúncia, uma vida de dedicação ao próximo, superando tantas mazelas, tantos impasses que surgiram na sua caminhada. Mas Francisco Cândido Xavier, sem dúvida nenhuma, foi sempre um arauto da paz, um exemplo do bem, consolidado em muitas das suas ações. E era isso que nós sentíamos a cada vez que nós comparecíamos em Uberaba para acompanhar as suas reuniões, antigamente na Comunhão Espírita Cristã e depois no Grupo Espírita da Prece. Foram momentos marcantes, muito significativos de exemplificação que nós tivemos. E Chico nunca foi isento de problemas. E ele relatava isso a alguns amigos, não em tom de reclamação, mas ele mostrava que ele não era um ser privilegiado, que ele também passava por testes, passava por momentos complexos, mas ele, sem dúvida nenhuma, tinha a força espiritual, tinha a sua motivação interior extremamente marcante, e ele conseguia avançar sempre, superando os impasses e seguindo a caminhada de Jesus. Chico Xavier é, sem dúvida nenhuma, um exemplo de pacificador. Então, quando hoje nós estamos analisando a parábola, as parábolas de Jesus, aliás, quando nós estamos analisando as recomendações de Jesus, quando nós estamos analisando o Sermão da Montanha, que contém toda a essência, né, das orientações, das proclamações de Jesus para a humanidade, bem-aventurados os pacificadores, nós vamos compreender efetivamente que seremos todos quando nos colocarmos na posição efetiva de filhos de Deus. Filhos de Deus, na realidade, todos nós somos, mas é importante que tenhamos uma busca, um esforço de coerência de pensamento, de ação, para que em qualquer parte sejamos reconhecidos como filhos de Deus. E é nessas condições é que nós vamos adquirindo parcelas de paz,
para a nossa intimidade e para os nossos corações. É importante, pois, no Espiritismo, que nós encontramos, através das obras básicas de Allan Kardec, como o Evangelho segundo o Espiritismo, como as suas outras obras que nos dão a certeza da imortalidade da alma, e depois com uma psicografia vastíssima de Francisco Cândido Xavier, cerca de 450 livros, mas assegurados pela sua exemplificação, é a marca, é o registro do homem pacificador. Convidamos a todos vocês, pois, a nos acompanhar no próximo programa, comentando um outro versículo do Sermão da Montanha.